que é adoração? Como devemos adorar a Deus? E onde devemos adorar a Deus? Esses e outros assuntos você vê aqui. Então, vem comigo! Deus em Cristo vos abençoe. Bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa EBD semanal. E nessa lição nós vamos falar da lição de número 6. Mas antes, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e compartilhe nas redes sociais para que o canal possa estar crescendo, ok? Na lição de número 6, nós vamos falar sobre a mordomia da adoração. Isso, a mordomia da adoração. O texto áureo da lição de número 6 está lá no Evangelho de segundo escreveu João, no capítulo 4, verso 23. E a leitura bíblica em classe está também no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 4, do 19 ao 26. Tópico 1. O que é adoração? Antes de entrarmos no subtópico 1, vou explicar para vocês o que é adoração. No sentido etimológico, adoração significa culto ou veneração prestada a uma divindade. No nosso caso, o nosso próprio Deus, ou seja, o culto ou uma veneração prestado ao Criador dos céus e da terra, ao Eterno, ao nosso Deus. Subtópico 1. O que diz no subtópico 1? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, adorar significava se prostrar ou se curvar diante de Deus. Tinha esse significado. A gente vai ver Moisés, Arão, Nadab, Abiú, 70 anciões se prostrando diante de Deus. Então tinha esse significado, adorar no Antigo Testamento. Em outro significado também no Antigo Testamento, nós vamos ver o significado de adorar ou adoração, era também prestar serviço ou trabalhar para Deus. Nós vemos isso com os profetas, os sacerdotes que adoravam a Deus com a sua vida e também com o trabalho prestado ao Senhor. Subtópico 2. No Novo Testamento. Vimos no Antigo Testamento, agora nós vamos ver no Novo Testamento o significado de adorar. E no Novo Testamento, o significado de adorar remete a prostrar-se ou prestar homenagem a alguém. Nós vemos isso em Mateus 2, capítulo 2, versículo 11, quando aqueles magos vêm até Jesus Cristo, o menino Jesus, e lhe oferecem presentes, ouro, incenso, mirra, ou seja, eles estavam prestando homenagem, venerando a Jesus Cristo. Então tinha esse significado de adorar. De adoração no Novo Testamento. Prostrar-se ou homenagear alguém. Era uma forma de adorar, o significado de adoração no Novo Testamento. Subtópico 3. Outras palavras relativas à adoração. Entre outras palavras relativas à adoração, nós temos a palavra idolatria. Idolatria, quando nós pensamos na palavra idolatria, nós pensamos na adoração a outros deuses, ou na veneração a deuses de imagem, de escultura, a outros deuses. Mas ela é relativa à palavra adoração. E é claro que a idolatria a outros deuses é algo que Deus é condenado por Deus, não é verdade? Outra palavra que é relativo à adoração é a liturgia. A liturgia significava serviço prestado em favor do povo. Hoje em dia, a palavra liturgia, ela tem o significado de organização de um culto. É a forma que é organizado um culto de adoração a Deus. A gente chama de liturgia. E isso vai por denominação também de cada igreja, né? Algumas denominações começam com três hinos da harpa, cantando 3 hinos da harpa. Outras denominações vai começar com a equipe de louvor. Outras denominações começam com a palavra e depois vem os louvores. Outras vêm com os louvores primeiro e depois a palavra. É só uma forma de organização do culto. Então, liturgia era relativo também à palavra adoração. Vamos lá, tópico 2.
Como adorar a Deus? O que está dizendo o subtópico 1? Subtópico 1 do tópico 2 está dizendo o seguinte: em espírito e em verdade. O comentarista, nesse subtópico 1, o comentarista ele vai explicar que Jesus, a partir de uma conversa com uma samaritana, Jesus explica como e onde adorar. Então o comentarista ele vai deixar 2 pontos base dessa explicação. Primeiro ponto, onde adorar. Quando você adora em espírito, você não precisa de um lugar específico para adorar a Deus, porque você está em espírito. Porque algumas pessoas podem dizer, o lugar de adorar é na igreja que eu acabo adorando. Mas, se você estiver na igreja adorando e não estiver em espírito, não há uma adoração. Agora, quando você está em espírito, você adora no quarto, você adora na sala, você adora na cozinha, você adora no banheiro, você adora em qualquer lugar. Basta você adorar em espírito. Então, aonde adorar? Em qualquer lugar, se você estiver adorando em espírito. Segundo ponto que ele vai deixar é atitude de um adorador. Então, já vimos que temos que adorar em espírito. Então, a atitude de um adorador é também adorar em verdade, em espírito e em verdade. Então, se adoramos em espírito e em verdade, se está dizendo que é para adorar também em verdade, significa que existem pessoas que adoram também em mentira. Se está dizendo adorar em verdade, existem pessoas que adoram em mentira. O próprio Jesus vai dizer, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí você vai perguntar para a sua classe, de tantos shows gospels, festividades que são chamados de diversos cantores, será que todos estão indo para adorar a Deus ou estão indo lá para ver os cantores e os pregadores? É uma pergunta que você vai fazer para a sua classe. Pergunta para a sua classe, para ver o que ela vai responder. Subtópico 2. Com o culto racional. O que é um culto racional? É um culto feito com razão, com entendimento. Você sabe o que está fazendo. Não é aquele culto que você é movido pela carne, mas que você é movido pelo Espírito. O culto racional não significa você estar preso a fórmulas ou rituais. O culto racional é você apresentar o seu corpo vivo, santo e agradável a Deus. Qual o objetivo do culto racional? É para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Subtópico 3. Gestos e atitudes na adoração a Deus. Subtópico 1. Ajoelhar-se e prostrar-se. Ajoelhar e se prostrar são gestos de reverência a Deus. A gente vê isso com Salomão. Salomão, em sinal de reverência, ele se coloca de joelhos diante do altar do Senhor. Esse sinal de reverência. Não estou dizendo que se você não se ajoelhar e não se prostrar, não esteja adorando. Isso são gestos de um verdadeiro adorador. A gente vê isso com até o próprio Jesus. Cristo, quando ele quis orar, quando ele foi orar, ele se colocou de joelhos, se prostrou diante do Pai. E se o próprio Cristo, o Filho, se colocou de joelho diante do Pai para orar, por que eu não vou fazer, né? Subtópico 2. Louvar e cantar. O louvor e a canção também são outros gestos de um verdadeiro adorador. São gestos de adoração ao santo nome do Senhor. Nós vemos que até mesmo antes da construção do tabernáculo, o povo já louvava o Senhor com hinos. Nós vemos Moisés e o povo, quando atravessam o Mar Vermelho, lá no deserto, eles cantam hino ao Senhor. Então já existia o cântico de louvores. Davi ele vai introduzir no culto a Deus a musicalidade através de hinos, através de instrumentos. Então Davi ele vai introduzir isso. Então o louvor e a canção ou o cântico são gestos de adoração ao santo nome do Senhor também. Paulo disse, falai entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração.
Só que nós temos que prestar atenção em diversos tipos de louvores, não é verdade? Porque hoje em dia nós vemos muitos louvores ou cânticos que exaltam mais a criatura do que o Criador. E nós sabemos que quem tem que ser exaltado é o Senhor nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Subtópico 3. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus é prestar homenagem a quem merece homenagem. É dar honra a quem é digno de toda honra e de toda glória. Quando eu digo que foi eu que conquistei, que foi eu que fiz com o meu próprio braço, com a minha própria força, eu estou glorificando a Deus ou estou glorificando a mim? Então é nisso que nós temos que ficar atento. É dar honra e glória a Deus. Aí algumas pessoas vão dizer, mas foi eu que trabalhei e conquistei. Tá, mas quem te deu saúde? Quem te deu condições de trabalhar? Quem que abriu as portas para você? E aí? Nós vemos Nabucodonosor olhando para o seu palácio e todo o reino em que ele administrava, e ele disse, isso tudo foi eu que conquistei, foi eu que fiz. E a Bíblia vai dizer que ele fica como animal. Ele se torna um animal, fica comendo erva do campo. E ele só volta a si depois que ele reconhece que a honra e a glória é do Eterno, é de Deus. Vamos lá? Conclusão. Nós, como mordomos da adoração, nós temos que saber que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito é para glorificar a Deus, porque Deus ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus em Cristo vos abençoe e vejo vocês na próxima aula.